Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a professora Cláudia e hoje nós vamos falar sobre óxidos, mais especificamente sobre os óxidos ácidos. Mas vamos lembrar aqui, qual é a definição de um óxido? Então são compostos binários, ou seja, ele tem dois elementos nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então você já conhece vários óxidos, por exemplo, o CO2, que é o gás carbônico, ou o SO3, que é um dos poluentes atmosféricos, tá? Então, como o elemento oxigênio tem que ser o mais eletronegativo, é importante que você se lembre da escala de eletronegatividade, ó. Os principais elementos aqui, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e depois os metais. Então, esses elementos aqui são os mais eletronegativos. Então, veja, ó, como o oxigênio deve ser o mais eletronegativo, o flúor não forma óxido. Então, essas duas fórmulas que eu coloquei aqui não representam óxidos, são fluoretos de oxigênio, tudo bem? Então, o oxigênio vai formar óxido com qualquer elemento daqui para lá, certo? Então, veja, nós vamos falar sobre os óxidos ácidos, que também são chamados de anidridos. Então, esses óxidos são covalentes. Como é que eu sei que um óxido é covalente? Para ser covalente, você vai ter o oxigênio fazendo uma ligação com um ametal. Então, se você for lá na tabela periódica, você tem o esqueleto lá da tabela periódica. Quem são os ametais? Aqueles elementos que estão ali no cantinho. Você tem o enxofre, o nitrogênio, o fósforo, tá? Então, eles vão formar óxidos covalentes, tá? Por que a gente chama de óxido ácido ou anidrido? Porque quando esse óxido reage com água, o produto dessa reação é um ácido. Daí que vem a história das chuvas ácidas. O que é uma chuva ácida? É quando um óxido, como por exemplo o CO2, ele sai do escapamento dos automóveis ou da chaminé de indústrias e quando ele entra em contato com a água da chuva, a água do ambiente, ele vai se combinar e vai formar um ácido, certo? Então vamos aprender aí como escrever fórmula e nome de alguns óxidos? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de óxidos ácidos. Então, veja, ó, nós temos aqui o CO2. O nome mais comum dele é gás carbônico. Mas como que eu dou a nomenclatura usando a palavra óxido? Então, nós temos aqui, ó, 2 oxigênios. Então, eu vou usar para 2. Dióxido de carbono, que é o elemento químico que está se ligando ao oxigênio. Aqui, 2 oxigênios, então dióxido de enxofre. SO3, 3 é tri, então trióxido de enxofre. Aqui, 5, penta. 2, então eu vou escrever pentóxido de dinitrogênio. Então, por que aqui eu tenho que escrever dinitrogênio e aqui eu não precisei escrever monoenxofre, por exemplo? Porque os óxidos de nitrogênio são vários. Eu posso ter NO, NO2. Então, no caso do óxido de nitrogênio, quando eu tiver números diferentes aqui, eu preciso usar essa nomenclatura, mono, di, tri. Agora, como é que eu sei que esse óxido é um óxido ácido? Então, uma dica importante. Se o óxido estiver ligado a metal, ele é um óxido covalente, tá? Os ametais, eles formam os ácidos, certo? Então, já é uma dica importante você saber que tem um metal na estrutura. E o número de oxidação do elemento que acompanha o oxigênio, se for maior ou igual a mais 4,
trata-se de um óxido ácido. Então, como que eu faço para saber? Nós podemos calcular aqui. Então, você sabe que o oxigênio, ele é da família 6A. Como ele é da família 6A, quantos elétrons ele recebe para ficar estável? 2. Ele está recebendo 2 cargas negativas. Então, a carga do oxigênio é menos 2. Quantos oxigênios nós temos aqui? 2. Então, no total, quantas cargas negativas teremos? 4 cargas negativas. Como se trata de uma substância eletricamente neutra, a soma das cargas da parte positiva e negativa deve dar 0. Se carga negativa eu tenho menos 4, quanto vai ser a positiva? Mais 4. Então, como a carga aqui é mais 4, trata-se de um óxido ácido. Agora, veja o exemplo do SO3. Então, cada oxigênio ganha 2 cargas negativas. Só que eu tenho 3 oxigênios. No total, eu vou ter 6 cargas negativas. Quantas cargas positivas eu preciso para que essa soma seja igual a 0? Eu preciso de 6 cargas positivas. Então, a carga ou o NOx do enxofre aqui é mais 6. Por isso que se trata de um óxido ácido, certo? Então, veja, ó, os óxidos ácidos também podem ser chamados de anidrido. Mas o que é um anidrido? O anidrido, ele surge da desidratação de um ácido. Então, você pega, por exemplo, o ácido sulfúrico, tira uma molécula de água dele. A água tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, os hidrogênios desaparecem, vai sobrar um enxofre. Como são 4 oxigênios menos 1 da água, vão sobrar 3. Nós vimos que esse óxido pode ser chamado de trióxido de enxofre, ou como ele veio do ácido sulfúrico, ele pode ser chamado de anidrido sulfúrico, tá? Outro exemplo é o ácido nítrico. Então veja, ó, o ácido nítrico, ele tem um hidrogênio. Nós conseguimos tirar uma molécula de água dele? Não. Por quê? Porque ele só tem um hidrogênio e a água são 2 hidrogênios. Então, eu vou multiplicar aqui por 2. Então, eu vou pegar 2 moléculas desse ácido. H2N2O6. Ó, 2 vezes 3, 6. Agora, eu tenho 2 hidrogênios que eu posso tirar. Por que que eu tenho que me preocupar com os hidrogênios? Porque para ser um óxido tem que ser um composto binário, só pode ter 2 elementos. Se tem hidrogênio, qual é a definição? Ácido. Então, tenho que desaparecer com os hidrogênios. O que que sobrou? N2, 6 menos 1, 5. Então, como vai se chamar esse anidrido? Anidrido nítrico. Porque ele veio da desidratação do ácido nítrico. Todo mundo já ouviu falar em chuva ácida, né? Então, como que forma? De onde vem essa chuva ácida? Então, os óxidos ácidos, que são substâncias gasosas, são liberadas do escapamento lá do automóvel, ou da combustão da madeira, da queima de combustíveis como gasolina, etanol. Eles formam os gases, vão para a atmosfera e podem reagir com água, ou água da chuva, ou água de algum meio ali no ambiente, tá? E vão formar os ácidos. Então, toda vez que você tem um óxido ácido, como o gás carbônico, dióxido de carbono, reagindo com água, ele vai formar o ácido carbônico. Ó, como que eu cheguei nessa fórmula? Eu só somei aqui, ó, H2, o C, que é do gás carbônico, e oxigênio. 2 aqui, mais 1 aqui, 3, tá? E aqui, o SO2. Esse óxido, ele é resultado da combustão de gasolina, óleo diesel, tá? Então, ele vai para a atmosfera, reage com a água e forma esse ácido. Esse ácido é o ácido
sulfuroso. Por isso que dependendo da região que você vai, você fica com os olhos ardendo, porque o seu olho tem água. Essas substâncias entram em contato com o seu olho e vai provocar uma certa ardência, certo? Então veja, a nossa aula de hoje foi sobre óxidos ácidos. Então são óxidos covalentes, porque eles são formados por ametais. Para ser um óxido, você precisa ter um elemento e o oxigênio. Então, ele vai ser um composto binário, só 2 elementos. E quando esse óxido reage, quando esse óxido ácido reage com a água, ele vai produzir um ácido. Tudo bem, pessoal? Tchau, tchau!